Bom dia, irmãos e irmãs. É muito bom estar com vocês aqui na Escola Dominical, compartilhando as bênçãos que o livro escrito pelo pastor John Piper está trazendo para a vida de cada um de nós, professores e alunos da Escola Dominical. Hoje nós vamos estar compartilhando a lição 7 e que Deus possa nos abençoar. Nós vamos orar então, pedindo essa bênção de Deus sobre nós, para que a gente possa aproveitar bem aquilo que a lição tem para nos dizer. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia, por esta escola dominical. Pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, para que tudo que a gente for falar aqui possa resultar na edificação dos nossos irmãos e irmãs e na nossa própria edificação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos iniciar nossa aula abrindo uma apresentação a respeito do tema da lição 7. Iniciando aqui, esse é a capa do livro, né, de John Piper, que nós estamos estudando. Inclusive eu gostaria de dar uma sugestão para você. Se você puder, se você quiser, adquira o livro, leia ele totalmente, de forma integral, porque muitas vezes você pode ver alguns ensinamentos, alguns detalhes que a gente não, de repente, passou, nós não colocamos na aula, os outros irmãos que também estão ministrando não colocaram, e você pode então ser enriquecido, a sua vida pode ser enriquecida com esses detalhes, né? É um livro muito bom, muito edificante. E aí depois, inclusive, com a leitura você pode até mesmo conversar conosco, com os outros professores, a respeito dos temas, dos assuntos, dos tópicos que o pastor John Piper abordou no seu livro Não Jogue Sua Vida Fora. Então, hoje nós vamos ver aí o capítulo 7, né? Viver para provar que ele é mais precioso que a vida. Então, vamos lá. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Salmos 63. O salmista aqui, ele está dizendo o seguinte, que a graça de Deus, a presença de Deus em nossa vida, a direção de Deus em nossa vida é melhor do que viver. Exatamente por quê? Porque é Deus que dá sentido à nossa vida. E isso nos dá a alegria e o desejo de adorar e louvar ao Senhor, né? Então o salmista no Salmo 63, com muita propriedade, né? Coloca que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Ser discípulo de Jesus envolve um novo estilo de vida. Então, o estilo de vida comum que a gente vê por aí é viver para obter coisas e mantê-las na vida, né? Então, a pessoa luta, trabalha, se esforça para comprar coisas, comprar um imóvel, comprar um carro e manter esses bens, né? Ou ampliar, conforme o caso, né? E esse é o valor do mundo secular, ou seja, todo mundo pensa, a maioria do pessoal pensa dessa forma, né? Vamos ver o que a palavra de Deus fala em Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Por quê? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas o nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe que nós precisamos das mesmas coisas que o pessoal que não conhece a Deus também precisa. E existe uma grande diferença. Ele sabendo, ele não vai nos deixar faltar nada, não é? Viver para obter coisas e mantê-las nesse mundo fará com que o Senhor Jesus seja apenas um interesse religioso secundário em nossa vida. Então, se eu vivo para obter coisas e manter as coisas, né, Jesus tem um papel secundário na minha vida. E digamos que ele vai ser útil só lá no final, no juízo final, para que a gente escape do inferno. Então isso é muito pouco, né? É uma visão muito pobre, né, da vida cristã. Viver assim mostrará ao perdido, mostrará àquele que necessita de Jesus assim como eu, que Jesus não é o tesouro que nos satisfaz plenamente. Assim o perdido não verá sentido em ser de Jesus, porque
com Ele ou sem Ele, com Jesus ou sem Jesus, a vida que estamos mostrando, que eu que digo que tenho Jesus, estou mostrando para Ele, é igual. Né? E não poderá fazer ninguém se alegrar em Deus, porque não existiria nenhuma diferença entre a vida do gentil e a minha vida, da vida do que não tem Jesus e da vida de quem tem Jesus. Não é? Bom, qual seria o impacto da nossa vida no mundo se as pessoas percebessem que vivemos como peregrinos aqui, como forasteiros, que passam por este lugar para deixar a mensagem do Evangelho? A nossa cidadania, na verdade, no final das contas, está no céu. Né? Onde a gente encontra isso na palavra de Deus? Em 1 Pedro 2,1. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a abster-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então nós somos peregrinos, somos forasteiros aqui, estamos aqui por um tempo, e o tempo é determinado por Deus com um plano estabelecido por Deus. A nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, voltar para nos buscar. Então, isso tudo aqui não é a nossa terra. Nós estamos aqui de passagem, né? Temporariamente. Agora, essa passagem, esse tempo que nós estamos aqui, como ele tem que ser vivido? Nós temos que impactar o mundo, né? E impactar o mundo, de que forma, né? Qual seria o impacto da nossa vida no mundo se as pessoas percebessem que existe em nós uma certeza inabalável de que nada pode nos separar do amor de Cristo? O pessoal ia olhar para nós e ia falar, poxa, essa pessoa tem uma certeza firme, né? Ele tem uma certeza que dá para ele a tranquilidade de que nada pode separá-lo do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Lá em Romanos 8,35, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, se o mundo olhar para nós e ver essa certeza, eles vão perguntar, né? Ué, mas por que essa pessoa tem toda essa certeza? Ou se eles olhassem para nós e percebessem que o amor dele por nós é melhor que essa vida. Como o salmo que nós lemos, né? Que a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam. Se eles percebessem em nós um louvor, uma certeza de que Deus, a graça de Deus é melhor do que tudo isso que nós estamos vivendo aqui. E se eles percebessem que toda tribulação aqui produz para nós um eterno peso de glória. Lá em 2 Coríntios 4,17 fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, quando as pessoas olharem para nós e percebessem que a tribulação produz em nós esperança, produz em nós a certeza de que nós temos uma recompensa no céu, um peso de glória acima de qualquer comparação. Nada pode se comparar a isso. Então, se as pessoas olhassem para nós e vissem tudo isso, haveriam algumas perguntas que elas poderiam fazer. Se as pessoas percebessem que nós lançamos nossos temores ao vento e nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, é o que está lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E se elas, olhando para nós, perceberem que as coisas desse mundo são consideradas por nós como refúgio em face ao Senhor Jesus, que é o que aparece lá em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo aí aos filipenses que Cristo, para ele, fez com que
todas as coisas fossem secundárias, né? Tudo fosse considerado como refúgio. Jesus, sim, é o centro da vida, né? Então, as pessoas olhassem para nós, percebessem isso que o apóstolo Paulo está falando aos Filipenses, ou se elas olhassem para nós e percebessem que nós não temos um apego aos bens materiais, nós não vivemos em função deles, não somos avarentos, não somos egoístas, não temos uma ganância desenfreada, né? Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, o nosso patrimônio não está aqui, né? O nosso espólio, que é aquilo que a gente deixa quando a gente vai daqui para o céu, né? Nosso espólio aqui não tem valor nenhum. O nosso patrimônio está no céu. É um patrimônio durável, um patrimônio que não tem fim, um patrimônio eterno, né? A vida eterna em Jesus. Hebreus 10, 34 fala isso. Então, ao final, qual seria o impacto, né, nas pessoas do mundo se elas percebessem que nós preferimos ser maltratados nesse mundo do que ser mais um a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado? Então veja lá o que é dito em Hebreus 11, 25 e 26. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, o que nos espera, né, lá com Cristo é maior do que qualquer riqueza, né? E a gente pode ser maltratado nesse mundo aqui, né? A gente pode ser maltratado e muitas vezes nós somos, né? Mas esses prazeres transitórios do pecado não são a nossa prioridade. A nossa prioridade está em glorificar a Cristo e fazer com que as pessoas percebam que Jesus é mais precioso do que a nossa própria vida para nós, né? Muito bem, então. Qual será o impacto da nossa vida no mundo se todas as características citadas fossem vistas pelo mundo em cada um de nós? Tudo aquilo que nós falamos, né? Se o mundo olhasse para nós, se as pessoas olhassem para nós e vissem isso daí, né? As pessoas do mundo desejariam saber o que nós temos de diferente, né? Qual é a razão da esperança que nós temos em nós? Então veja que interessante. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando a gente vive uma vida assim, as pessoas podem se achegar a nós e perguntar: qual a razão de toda essa sua fé, né? De toda a sua esperança, né? O que acontece? O que você tem de diferente? Né? Agora surge então uma pergunta que não quer calar para mim e para você, né? Para mim primeiro e para você também. Quando foi a última vez que alguém te perguntou: o que faz você diferente? Como você consegue viver com esperança diante de tantas dificuldades, diante de um mundo tão conturbado, de tantos problemas, de pandemia, de desemprego, de desesperança? Então, como é que você consegue viver com esperança diante dessas dificuldades todas? Por que você não é egoísta, como a maioria das pessoas são? Por que você se importa com a dor das outras pessoas? A pessoa está sofrendo, você está ali, junto também, sofrendo com a pessoa, dando o seu ombro, o seu apoio. Por que você está sempre disposto a servir as pessoas? Está no seu coração o desejo de ser útil. Por quê? Por que você é assim? Por que você tem todas essas características? Quando foi a última vez que alguém te perguntou isso? Ou uma dessas questões, né? Se a resposta for
faz tempo que ninguém me faz essa pergunta, né, sobre a razão da minha fé. Ou, na verdade, ninguém nunca me perguntou isso. Tá? Bom, infelizmente, as pessoas não perguntam porque muitas vezes nós estamos parecendo com elas, né? Nós nos parecemos com elas. Nossa esperança não é diferente da esperança delas. Nosso caminho parece estar distante da cruz, sem amor, sem serviço, sem esperança. E aí não há diferença. E se não há diferença, não há razão para se perguntar por que você é diferente. Talvez as pessoas não percebam em nós uma atitude despojada, demonstrando um amor sacrificial, servindo aos outros, com a doce certeza de que não precisamos ser recompensados nesta vida. Por quê? Porque a nossa recompensa é grande no céu. Se vivêssemos nessa certeza, as pessoas nos perguntariam e iriam querer esse mesmo Deus, encontrando nele também a alegria. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição com os justos. Deus tem a minha recompensa, a sua recompensa preparada, né? Quando a gente estiver ali com Ele ressurreto, né? Quando Jesus voltar e nos levar, né, para a sua glória eterna, e ali nós teremos o nosso galardão. Dizem que o bolso é uma parte muito sensível do homem, da mulher, né, do gênero humano. Como é que nós usamos o nosso dinheiro? Veja, não existe nenhum pecado, nenhum crime em ter dinheiro, né? Deus nos concede capacidade de trabalho nos dá saúde para trabalhar e nos permite termos dinheiro, né? Então não existe nenhuma discriminação, nenhum pecado nisso. Mas como é que a gente usa, né? Essa é a questão. Isso demonstra a nossa prioridade. Como nós usamos, demonstra a nossa prioridade. E o mundo vê que Jesus significa para nós por meio dessa questão também. Essa questão de dinheiro e estilo de vida não é algo secundário na Bíblia. Para a gente ter uma ideia, 15% de tudo que Jesus disse está relacionado a essa questão, a esse tópico. Vamos ver algumas passagens que falam sobre isso. Só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Marcos 10, 21. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Lucas 6, 20 e 24. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Lucas 18, 25. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, 15. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Vendei vossos bens e da esmola, fazei para vós bolsas que não desgastem nos céus. Lucas 12:33. Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19:8 e 9. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13:44. Certa viúva, Jesus viu certa viúva pobre lançar 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Lucas 21, 2 e 3. Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Lucas 12, 20 e 21. As raposas têm os seus covis, as aves do céu, ninhos. Mas o Filho de Deus, o Filho do homem,
não tem onde reclinar a cabeça. Segue-me. Lucas 9, 58 e 59. Então aqui a gente percebe que Jesus aqui, ele diz aos seus discípulos que estavam seguindo ele, não esperar nada aqui nesse mundo, né? Porque o próprio Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E aquela viúva, né? Talvez aquela viúva poderia ser chamada de tola ou imprudente, ao dar tudo que possuía. Ainda mais hoje em dia, né? Quando a gente vê que as seitas pedem que se entregue tudo, né? Para que a pessoa tenha prosperidade aqui neste mundo ainda, né? Então, essa viúva, na verdade, ela não foi criticada por Jesus, ao contrário. Jesus contemplou nela uma fé pura e incondicional. E aí ele elogiou essa mulher. Então a questão fundamental não é o quanto depositamos, mas a fé e a motivação com que a gente faz aquilo. A glória de Deus é o ponto central de tudo. Usar o dinheiro para mostrar que Deus é o nosso tesouro, não aquilo que possuímos, mas Deus é o nosso tesouro. Usar o dinheiro para mostrar que Deus é nosso tesouro, não o que possuímos, com os nossos bens, fazer as pessoas alegres em Deus, especialmente os mais necessitados. É algo assim muito especial quando a gente pode ajudar uma pessoa necessitada, né? Relatos de pessoas que às vezes não tinham na mesa ali o que comer e de repente bate na porta alguém. Olha, eu estava passando, pensei em você, trouxe aqui uns alimentos para você, para os seus filhos. É maravilhoso, né? A gente poder repartir aquilo que nós temos com pessoas necessitadas, né? Em Atos 2,45, vendiam as suas propriedades distribuindo o produto à medida que alguém tinha necessidade. 2 Coríntios 8, 2, 9, 7. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Deus ama a quem dá com alegria. Tiago 1,11. Sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aquele rico que tem no seu tesouro, nos seus bens, o seu coração colocado. Seu tesouro não é o Senhor Jesus, são as coisas, né? Estilo de vida em tempo de guerra. O que vem a ser isso? Existe uma guerra, né? Neste mundo. Uma guerra entre Cristo e Satanás. Uma guerra entre a verdade e a mentira. Uma guerra entre a crença e a descrença. E as armas dessa guerra não são espadas, revólveres, canhões, balas, bombas, etc. Mas essas armas são o Evangelho de Jesus, a oração, o amor sacrificial. Os valores em jogo nesta guerra são eternos. Não é uma possessão de terras, de áreas anexadas, mas são valores eternos, né? Céu ou inferno, alegria eterna ou tormento eterno. Então são valores muito maiores do que qualquer valor aqui terreno. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 3 a 5. As nossas armas não são armas da carne, né? E são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então veja, a diferença é muito grande. É algo assim infinito, porque castigo eterno e vida eterna com Deus é algo que não tem fim. Então o valor é inestimável, né? Quando me acostumo a uma mentalidade de tempo de paz, o que acontece? Eu começo a me conformar com o mundo, né? Então é um estilo de vida em tempo de guerra que vai me salvar disso, né? Amo as mesmas coisas que o mundo ama. Começo a chamar a terra de meu lar.
os luxos passam a ser necessidades. Não são luxos, são necessidades. Eu preciso daquele luxo. Né? Uso o meu dinheiro como a maioria das pessoas usam. Né? Eu passo a ser mais um na multidão. Passo a não ver a guerra que está acontecendo. Não percebo que as pessoas estão perecendo. Missões e povos não alcançados caem no esquecimento. Me afundo numa mentalidade secular, onde passo a olhar o que o homem pode fazer e não o que Deus faz. Percebo que tenho que voltar para uma mentalidade de guerra. Se esse é o estilo em tempo de paz, estilo de vida em tempo de paz, uma mentalidade em tempo de paz, eu tenho que voltar para uma mentalidade de guerra. Como parece o tempo de guerra? O pastor John Piper, ele cita como referência o missionário Ralph Winter, fundador do Centro Mundial, né, US Center for World Mission. Ele escreveu o que vivenciou sobre o estilo de vida em tempos de guerra. Ele ilustrou, né, com aquele vapor, aquele navio, o Queen Mary, né, Rainha Maria, que repousa no porto de Long Beach, na Califórnia, que se tornou um fascinante museu do passado. Então o pessoal aproveitou esse navio e o transformou num museu. Né? Então esse navio ele foi usado como um cruzeiro de luxo, em tempos de paz. Né? Tempos de paz, aquele navio imenso, ele fazia cruzeiros, né? Com aquelas pessoas que tinham condição de fazer cruzeiros nesses navios aí. E como transportador de tropas na Segunda Guerra Mundial, olha o contraste. E agora é um museu flutuante, né, onde ele mostra esse contraste estarrecedor entre os estilos de vida na paz e na guerra. De um lado de uma divisória vê-se a sala de jantar reconstruída com mesas dispostas para os endinheirados da alta cultura, com diversos talheres. Não sei se você já viu isso, eu não tenho muita familiaridade, mas aqueles jantares chiques, né, a gente ouve dizer que ali tem uma disposição de vários talheres, né? E ali eu não saberia nem como começar a comer ali. Aqueles talheres seriam um empecilho para mim matar minha fome, porque eu não ia saber como começar, né? Mas existe toda uma etiqueta, né? Toda uma regra. E ali havia essas mesas com diversos talheres ali, né? E do outro lado o bandejão, né? As bandejas demonstrando a austeridade, né? Os beliches com 8 camas sobrepostas, né? Para conseguir passar de 3.000 pessoas em tempos de paz para 15.000 pessoas a bordo em tempos de guerra. Para o transporte de soldados, né? Então foi uma transformação necessária para atender à emergência nacional, sobrevivência de uma nação. Então veja, nesse museu existe a demonstração desse contraste. Né? A sobrevivência de muitos milhões de pessoas depende da grande comissão. Então assim como ali na Segunda Guerra Mundial eles assumiram como uma missão vencer a guerra, né? Nós temos uma missão eterna, né? E a sobrevivência, a salvação de muitas pessoas está também na nossa missão, no nosso chamado, e de fazer discípulos, né? Uma guerra contra um inimigo que ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa luta. Fazer discípulos, né? E ensinar os discípulos a fazer outros discípulos. Então é uma guerra que envolve o inimigo, porque ele não fica satisfeito quando alguém aceita Jesus. Né? Só para ilustrar, aqui tem uma foto do Queen Mary, né? Ele está como um museu, ele pode ser visitado. Né? Então ele está lá no lado norte do porto de Long Beach. Então veja, só para a gente ter uma ideia, essa aqui é a sala de jantar de primeira classe. Então aqui a gente tem ideia do vão aqui, né, da altura
Aqui está uma pessoa, né? Então aqui estão dispostas as mesas, tapetes luxuosos, lustres e tudo mais, né? Aqui a sala de observação do bar, né? Então aqui tem uma visão panorâmica do que está acontecendo no mar lá fora, e aqui tem um bar onde o pessoal toma ali um suco de laranja, não é? Uma Coca-Cola, né? Então isso é uma aula de escola dominical, a gente não pode falar o que o pessoal bebia lá, né? Mas aqui só para a gente ter uma visão de como era essa ilustração, né? Do Ralph Winter, do missionário Ralph Winter. Nós somos vulneráveis à sedução da mentalidade do tempo de paz, né? O tempo de paz nos seduz. Nós somos empurrados pela mídia a fazer o que a mídia pretende, o que a mídia quer vender, pelo entretenimento. A gente precisa de entretenimento e a gente esquece, né? A gente esquece que nós estamos numa guerra. A demonstração bíblica sobre isso é vigiar, e ela se ajusta a um tempo de guerra, né? Vigiar se ajusta a um tempo de guerra, então a gente precisa estar alerta todos os dias. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Marcos 8, 35. Temos indivíduos indo para o céu cumprindo a sua comissão, cumprindo a missão para a qual foram chamados, e de fazer discípulos. E temos culturas caminhando para a extinção, né? Culturas que vão entrando em decadência, sucessivamente vão entrando em decadência pelos seus hábitos, né? Maus hábitos, influenciados aí pelo leão que ruge buscando a quem possa tragar. Citando novamente o missionário Ralph Winter na sua análise sobre a sociedade americana, é a sociedade do salve-se a si mesmo. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Nas sociedades pobres temos tuberculose, desnutrição, pneumonias, parasitas, tifo, cólera, chikungunya, né? Dengue. Nos países endinheirados nós temos a obesidade, a arteriosclerose, as doenças do coração, os derrames, câncer, doenças venéreas, cirrose, vícios em drogas, alcoolismo, depressão, suicídio, assassinatos, agressão às crianças e por aí vai. Máquinas de poupar tempo atrofiam o corpo, então tudo automatizado, né? Até para apagar a luz, fechar a cortina, ligar a televisão, ligar o som, trazer a comida. O pessoal já está fazendo robozinho que vem e serve a comida lá onde o sujeito está sentado, né? Então essa é a tendência, né? Tudo automatizado. E o nosso corpo vai se atrofiando. E essa sociedade, né? Divórcios, prisões. Então a gente vê um monte de gente preso aí por jogar filhos pela janela, né? Matar crianças, né? Matar mulheres, né? Bater em mulheres até a morte. Então a gente vê instituições com doentes mentais lotadas, né? Cheias, buscando salvar-se a si mesmo. Nos perdemos. Então é uma sociedade que está se perdendo, por quê? Porque é uma sociedade que está buscando salvar-se a si mesmo, e nós sabemos que não há salvação a não ser em Jesus, né? Só Jesus pode nos salvar e salvar qualquer sociedade, qualquer pessoa que o aceita como Salvador. E Deus pode nos usar nessa sociedade aqui, que tem todas essas mazelas, né? Deus pode nos usar, né? Essa sociedade, né, carente também em aspectos diversos, como na guerra pela saúde física das pessoas, isso é um ministério que normalmente não é encarado como ministério. Então, por exemplo, o pessoal da saúde hoje está sendo muito valorizado, né? E os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos cristãos podem dar uma contribuição para a ciência, né?
Muito importante. Então, isso passa a ser também um ministério. Quando eu, como médico cristão, como enfermeiro cristão, como fisioterapeuta cristão, eu exerço a minha influência e desenvolvo, né, ciência, desenvolvo pesquisa, visando o bem-estar do próximo, não dinheiro, não faturar em cima, não é, cobrar altos preços por aquele medicamento, né, como se faz hoje em dia. Mas o cristão ele pode ele pode desenvolver o seu conhecimento, desenvolver como um cientista, como um pesquisador, visando o bem-estar. O objetivo dele é servir o próximo, né? Tantas pessoas sofrendo com doenças graves que podem ser objeto de pesquisa por cientistas, médicos cristãos, que na verdade têm o objetivo de amenizar ou curar os males das pessoas, porque ali existe o amor de Jesus no coração daquele cientista, daquele médico, daquele pesquisador. Como diria o saudoso pastor Evandro, que coisa linda, né? Na Segunda Guerra Mundial, todo o país se mobilizou, né? Nos Estados Unidos, todo o país ficou mobilizado de tal forma que todos se mobilizavam para ajudar. Era necessário borracha, gasolina, metal, ao ponto que num jogo de basquete feminino, o jogo foi interrompido para procurar no piso um grampo de cabelo perdido, porque aquilo poderia ser usado, né, metal. Os americanos apoiaram, atuando em programas de racionamento, uso racional de alimentos, manteiga, leite, enlatados de carne. Eram plantadas hortas, chamadas as hortas da Vitória, né, para distribuir alimentação. O pessoal dirigia na velocidade da Vitória, que era 22 km por hora, para economizar combustível, né? Para economizar gasolina, né? E eles tinham lá lemas do tipo assim: faça com que as coisas sejam suficientes ou passe sem elas, né? Coisas supérfluas, coisas que davam para passar sem elas, o pessoal passava, né? As sirenes de bombardeiro eram rigorosamente obedecidas, disciplina. Tocava a sirene e o pessoal ia para os abrigos, né? Os Estados Unidos se sacrificou, né? Essa realidade de guerra nos faz valorizar a liberdade. Então, isso que o pastor John Piper comenta, né? Que quando ele pensa nessa realidade de guerra, ele valoriza a liberdade e a prosperidade, né? E faz também com que as nossas frivolidades, as nossas coisas supérfluas, os nossos desejos sem sentido, né? Que nós pensemos a respeito disso, né? E nos motiva a valorizar a nossa vida, né? Para algo além do conforto e do sucesso terreno, nos trazendo um sentimento de exaltação ao grande Deus da nossa vida, que dá todo o sentido a ela, dá todo o sentido à nossa vida. Se a gente parar para pensar, né, em tempos de guerra, eu fui levar a Fátima para tomar a segunda dose da vacina e eu fiquei olhando assim aquelas filas, duas filas de carros assim imensas, pessoal ali parado, todo mundo com máscara. Eu pensei, puxa, em 2019 a gente não conseguiria visualizar uma cena dessas ou pensar numa cena dessas, né? É uma cena de guerra, guerra contra um vírus, né? Todo mundo ali esperando para tomar a vacina, né? Então, é algo que a gente não imaginaria em 2019, né? Então, a gente percebe que em tempos de guerra, a nossa, a nossa escala de valores, ela muda, né? As coisas ganham um sentido diferente. O pastor John Piper foi questionado, então, sobre a sua ênfase em uma pregação estilo de vida em tempos de guerra. Então, ele estava pregando a respeito disso, né? Que a gente precisa pensar neste mundo que nós estamos numa guerra. E o nosso estilo tem que ser, né, como um estilo em tempos de guerra, um estilo de vida em tempos de guerra. E ele estava pregando sobre isso. E aí, depois da pregação, né, uma pessoa questionou, mandou uma carta para ele e questionou. Por que essa ênfase nessa pregação? Né? Pois essa ênfase não daria lugar a aspectos da vida
que não façam parte da guerra, como o lazer, a arte e outras coisas mais, né? Então, o pastor respondeu ao questionamento, né, da pessoa, dizendo: é claro que existem imagens mais serenas da vida cristã, como: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Salmo 23, 1 e 2 fala isso. Assim como em Mateus 11, 28, Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele coloca o seguinte: há um tempo apropriado para o cristão aproveitar e avaliar a cultura humana, porém, usando também esta serenidade para transformá-la, formatando-a com a vida radicalmente cristã, encantada com Deus, tendo Cristo como tesouro, como uma vida orientada do ar. Assim, comprometa, transforme e formate a cultura com a sua influência de cristão, né? Não seja formatado pela cultura, sendo escravo de uma conformação com um mundo manipulador e utilitarista, conforme o influenciador desse século. E a gente sabe quem é o influenciador desse século. Então, nós temos na Bíblia coisas maravilhosas, promessas maravilhosas, consolo, né? A certeza do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mas isso não quer dizer que a gente deve baixar a nossa guarda e viver uma vida desleixada, uma vida de negligência das coisas de Deus. Porque, na verdade, a gente vive uma guerra e o inimigo ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, vigiar. Se não fosse assim, não existiria essa palavra, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Muito bem, nós vamos parar nesse momento, porque nós temos muito mais assuntos aí para tratar, né, nesse capítulo 7. Você tem uma ideia, é um capítulo aí com 10 páginas quase, né? Então, 10 folhas, né? Então nós temos aí muito assunto para encerrar todo em uma só aula, né? Para conter todo o assunto em uma só aula. Então nós vamos parar e nós vamos dar continuidade, se Deus permitir, na próxima aula da Escola Dominical, ok? Vamos orar agradecendo a Deus, né? E pedindo para que Ele nessa semana coloque em nosso coração esse sentimento de entender que nós estamos num estilo de vida que tem que ser um estilo de vida onde a gente está sempre vigiando, orando e atento, né? Contemplando todas as coisas que Deus tem nos dado, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem nos dado, louvando o seu nome, amando os nossos irmãos, vivendo em comunhão sempre que possível, estando juntos, principalmente quando essa pandemia passar, né? Vamos estar juntos, abraçando os nossos irmãos, comendo junto, tomando um cafezinho junto, isso é maravilhoso. Mas nunca esquecendo que nesta vida aqui a gente tem lutas, e essa nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra o inimigo das nossas almas. Deus te abençoe nessa semana. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse dia, por esse estudo, e pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão, cada irmã, com a tua presença e a tua direção. Que a gente possa sentir o teu suporte, no sentido de que a nossa vida seja agradável a ti e que a gente viva de uma forma a alegrar o teu coração e a mostrar às pessoas que o Senhor é a razão da nossa vida e da nossa alegria. E que as pessoas também podem se alegrar no Senhor se aceitarem o Senhor Jesus como Salvador. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até domingo que vem.